Bom, gente, vamos lá. Sandra, voltando lá no primeiro exercício da aula passada, aí, ó. Ele mandou construir os gráficos, construímos. Que é para você perceber aqui na construção dos gráficos. Vocês ficam muito preocupados aí, não sei o que, com valores. Mas o gráfico é um só, como eu disse. Corta aqui no 1. Aí, ó. Sem precisão nenhuma. Ninguém vai ficar medindo se você fez. É lógico que eu quero quadriculado, fazer a conta. Só que ele pediu para você, determine seus domínios e suas imagens. Domínio da função seria todo x pertencente aos reais. Simplesmente domínio todos os reais, né? Mais fácil. Não precisa pôr isso. Domínio, os reais. Imagem. Imagem, sim. Comece a perceber que depois nos outros gráficos a gente vai ter algumas alterações. Imagem. Imagem, valor de y. Do 0 para cima. Portanto, imagem todo y pertencente aos reais, tal que y seja maior que 0, ou se preferir, real estrela mais. Tanto faz, é a mesma coisa. Perceba, não tenho imagem 0, esse gráfico não encosta, só daqui para cima. Tanto este quanto o outro. Porém, agora o que eu quero que você comece a perceber, esses daqui seria o que a gente chama função exponencial raiz. Quando a gente fala esse termo, raiz, é como brincar, raiz e Nutella, né? Base elevado a x, sendo que a base é sempre um número maior que 0 e diferente de 1. Sempre você tem esse procedimento gráfico. Assim, quando é crescente, e assim quando é decrescente. Domínio real, imagem, sendo também sempre os reais, estrela mais. Beleza, fizemos 2 modelos gráficos. Agora vamos mudar. Sair dessa raiz, a elevado a x, primeiro, segundo era decrescente, não mudou nada, só que agora o segundo exercício. Vai prestando atenção, porque que muda. Construa o gráfico das funções a seguir, destacando a assíntota, que já eu explico o que é, indicando o domínio e a imagem. Bom, domínio não vai mudar, eu posso dizer, são os reais. Imagem talvez mude. Se bem que aqui, quase nada. O que você nota de diferente aqui? Alguém pode me dizer? É HX. HX não. HG Tem mais de um expoente, ó. Tem um expoente não é só X. Eu disse que quando é aquela função raiz, é A elevado a X. Ninguém notou nada pendurado a mais aqui. Mais um. Então isso vai fazer alguma modificação gráfica. Não mudar estruturalmente o gráfico, mas umas mexidas no gráfico. Alguém poderia me dizer o que é somar 1 no expoente? Propriedades de potenciação, só lembrando. Quando você multiplica a potência de mesma base, tem alguma propriedade? Se somos expoentes. Conserva a base e soma os expoentes.
Que é isso? União é um fiasco? Ranger Azul. Quem que é esse cidadão, meu Deus? Ele tá aqui? Alguém que entrou e trocou de nome. Agora eu não sei quem é. Meu Deus do céu. Para com essa infantilidade, gente, vai. Tá mexendo com matéria técnica. Não dá para achar esse ser. Tem que ficar esperto na hora que ele entrar, tipo, tu tem que ficar esperto pra já expulsar ele, não volta mais. Fica esperto. Fica caçando o ser. Gente, vamos lá, vai. Somos expoentes. Então, vamos pensar no seguinte, o que é 3 elevado a x mais 1, que é o que está em questão. Você está somando aqui, da onde veio esse mais 1? Volta à propriedade, não seria 3 elevado a x vezes 3 elevado à primeira, sim ou não? Sim. Isso daqui na realidade é 3 vezes 3 elevado a x. Não que você precise fazer isso, eu só estou chamando a tua atenção que o que modificou aqui na realidade é que eu multipliquei a função que você está acostumado como raiz crescente, 3 elevado a x, o gráfico é isso, por 3. 3 vezes aquela função. Não seria necessário, eu só estou falando para abrir os olhos de vocês o que na realidade foi feito. Porque se eu quero só desenhar, que é o que ele pediu, você vai lá, ó. Jeito tradicional e clássico. Então, valores para x, só que aí eu tenho que botar lá e fazer a continha. Vamos lá, se eu pôr 0, o que vai acontecer? O que é h de 0? Cuidado. 3 elevado a 0 mais 1. Ali em cima. Não é todo número elevado a 0 que vale 1. Tudo bem, isso é propriedade. Mas aqui não é só 3 elevado a x. Não tem 1 aqui? Dá pra... O que você escreveu ali no canto pra saber que o h é 3 vezes 3x? Isso no canto direito. 3 elevado a x mais 1. 3 elevado a x vezes 3 a 1. Tá, obrigada. O que é h de 0? 3 elevado a 0 mais 1 é 3 elevado a 1. Vai dar? 3. Note que o ponto fixo mudou. O que é o h de 1? 3 elevado a 1 mais 1, 3 ao quadrado, 9. O que é o h de 2? 27. 3 elevado a 2 mais 1, 27. 3 ao cubo, que é 27. Já nem vai dar para mim pôr no gráfico aqui, né? E a menos 1? O que é h de menos 1? 3 elevado a menos 1 mais 1 dá 3 elevado a 0, que vale 1. Tá certo. E menos 2? 3 elevado a menos 2 mais 1. 3 a menos 1, que é? 1/3. 1/3. E agora vamos transformar isso num gráfico. E ver as modificações, algumas transformações. Que não é muita coisa, nem vai perceber muito aqui. Henrique Marques. Vamos lá.
pôr no gráfico isso. Eixo X, eixo Y. Olha bem, se x é 0, você tem imagem 3. 1, 2, 3. Se x é 1, sua imagem é 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shigeru, você poderia chegar a câmera um pouquinho mais para a direita? Melhorou? Sim, muito obrigada. Tá bom. Se x for 2, como eu disse, já não caberia. 27. Loucura, é lá em cima. Ó. Se x é menos 1, vale 1. Menos 1 vale 1. E menos 2, 1/3. 1/3 de 1. Menos 2. Note o seguinte, senhores. A curva continua sendo o que a gente chamou de curva exponencial. Só mudou, claro, o aspecto que a gente fala, ó, sempre corta no 1, que cortou no 3. Mas continuou sendo aquela curva. Quando a gente fala isso, gente, vocês ficam preocupados em detalhes. Mas a maioria vai estar tudo fora de escala. Você viu um desenho assim, é exponencial. Às vezes você precisa saber quem que é a base, o que tem, se tem algum modificador. Se cortou no 1, normalmente é exponencial raiz. Agora, isso daqui não é raiz por quê? Somou 1. Houve um conflito. Oi. Acabou de entrar alguém. Aí, ó, mandou mensagem. Tira rápido, antes que ele saia. Isso, são... É. Sofia, Pedro Otávio, Pedro Bordion, Paulo Sérgio, Miguel. Que encheção de saco, hein? Tá aí, ó. Sara, não fica preocupado com detalhes, mas analise. Que negócio é fixo no 1. Depende. A função pode ter modificador. O que ele pediu aqui, né, indicando domínio e imagem. Como eu disse a vocês, domínio não ia mudar, todos os reais. Imagem também não mudou, porque perceba, por mais que ele tentou subir aqui, quando você multiplica por 3, é aí o caso que você pensa em raciocinar. Se algo estava chegando a 0, vezes 3, continua chegando a 0. Aumenta um pouco, talvez, mas não continua sendo 0. Se você tem 0, vezes 3, vezes 10, vezes 1000, continua sendo 0. Próximo a 0, continua sendo 0. Imagem vai ser os reais, estrela a mais. Sem modificador. A assíntota que ele pede aqui, toda reta que a gente mexe com exponencial tem sua assíntota. A assíntota seria a reta que guia ela. No caso, a reta que vai guiar a nossa exponencial aqui é o eixo X. É o Enzo. É o Enzo. O que foi? Não é esse que tá todo mundo aqui, não tem. Removi. Gente,
A assíntota seria aqui o eixo X, a reta que guia essa reta e que nunca será encostada por ela, essa curva. Então a assíntota que ele pede no exercício, tá? É o eixo X, ou seja, a assíntota é a reta y igual a zero, função constante, y igual a zero. Vamos mais um. Agora tem bastante modificador, hein? Bastante modificador. Quando a gente diz isso bastante, note, não é só 2/3 elevado a x. Estou somando 2 e ainda estou somando 2 do lado de fora. Aqui você vai ver algum movimento da função exponencial. Porém, né, gente, a gente não está querendo grandes movimentos com vocês. É mais para você perceber, né? Que aquele negócio assim, a elevado a x sempre fixo assim ou assim, se eu começar a pôr número lá, modifico ela. Você não quer modificar a curva da Covid? Matemática se faz assim. Só que cada número que eu colocar aqui impõe alguma coisa. Achar um remédio, achar uma vacina, isolamento social, certo? Para deixar isso nos conformes. Então vai lá, ó, vamos lá. T de x é igual a essa função. O que é t de menos 2? T de menos 2 seria 2/3 elevado a menos 2 mais 2 mais 2. Só substituir o x por menos 2 lá. Quanto que dá isso? Que vai dar 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Mais 2, 3. Certo? Está escutando direitinho aí, gente? Ah, ok, entendi. Se for menos 1, vai ser 2/3 elevado a menos 1 mais 2 mais 2. Aqui vai dar, ó, menos 1 mais 2, 1. 2/3 elevado a 1, 2/3 mais 2. Vamos por aqui, 2/3 mais 2 igual a MMC3, 2 mais 6, 8/3. Certo. T de 0. 2/3 elevado a 0 mais 2 mais 2. Vai dar 4/9 mais 2. Dá 9 aqui. 4 mais 18. 22 nomes. 22/9. Se for 1, dois terços elevado a 1 mais 2 mais 2. Dá elevado ao cubo 8 27avos. Mais 2. Grande os pai. 27, 8 mais 54. É isso? Dá 64 27avos. Confere aí.
Tá certo. O Shigeru não é 62? 62. E 2 terços elevado a 2 mais 2 dá 16 sobre 81 mais 2. MMC 81 fica 16 mais 162. Dá 8. 71 sobre 81. 178 sobre 81. Então vai percebendo, gente, Certinho. que é muita continha para pouca coisa. Como a gente está falando, vocês ficam às vezes apressados, inconformados com esses valores. Para mim pouco importa, você não vai ter que ter escala. Como que eu vou fazer uma escala num mapa assim? É só para você ver, se eu fizer direitinho, vai dar uma curva, é decrescente, vai ser assim. Só vai mudar alguns pontos, e os pontos importantes vão estar aqui, tecnicamente. Então aí, ó, põe lá a malha quadriculadinha, eixo X, eixo Y, o único bom é esse primeiro, né? Se x for menos 2, sua imagem é o número 3. O resto já vai ficar completamente fora, sim, de escala, que não vai dar, mesmo quadriculando aqui 8 terços da dízima periódica, dá 2,333, 2,6666. Então é 2 uns quebradinhos, quando for menos 1. Já 0 é 22 nonos. 22 nonos é 2 uns pouquinho. Vai pior ainda. 22 nonos é onde corta o eixo Y. 62/27 avos. Se eu fizer a conta, só para você ter noção do que é isso, 62 dividido por 27. 2 e um pouquinho. 2,29. Piorou aqui, ó, bem mais próximo aqui, ó. Depois o outro, 178 dividido por 81. Ô Shigeru, o último coisa que você marcou é perto de onde que eu não tô conseguindo enxergar? Tudo é 2, gente. Isso aqui, ó. 2,19. Faz a conta, ó. 62 dividido por 27. 2,29. O próximo, 22. Dividido por 9. Eu não estou querendo que você faça essa conta, não. É só para você começar a perceber que não vou conseguir nunca chegar no 2. Se eu for mais, vai dar 2, alguma coisa abaixo de 19. 2, alguma coisa. 2, se eu for baixando aqui, aumentando os valores de x, fazendo a conta, sempre vai estar aqui próximo do 2, ó. O que eu quero que vocês visualizem é uma função exponencial decrescente. Só que ela tem uma decrescibilidade que não vai encostar no zero. O importante aqui é você perceber, ó, a reta y igual a 2 não será tocada.
Subiu 2 unidades. Agora, você quer entender melhor esse aspecto? Pensa no seguinte. Se fosse a função raiz 2/3 só, elevado a x, você concorda que seria essa função? Sim ou não? Tendenciando a encostar aqui. O que o cara fez? Tudo bem, ele somou 2 aqui. Na realidade, ele fez ela decrescer um pouco, abrir um pouco aqui. É como se eu estivesse multiplicando por 2/3 ao quadrado. Tanto que fez uma aberturinha nela. Só que depois ele somou 2. O que somou 2, o 1, na realidade, subiu 2 unidades. Assim como se a tendência é encostar aqui no 0, o que subiu 2 unidades, o gráfico agora não vai encostar no 2. É como se ela levantasse 2 unidades. Aqui, na realidade, ele multiplicou, então ele deu uma deformada, uma esticada para cá. Mas continua sendo uma exponencial decrescente. Só que agora, ó, papo sério e real. O que importa para mim? Volta um pouco. O que importa para mim é que a partir de agora, volta lá na teoria inicial. É que você visualiza o seguinte. Toda vez que você tiver uma função a elevado a x, lógico, tem modificadores? Tem, que vai fazer ela deformar, abrir, dar uma deslocada, subir. Mas você vai ter uma curva assim, se ela é crescente, uma curva assim, se ela é decrescente. Recapitula tudo que você já começou a aprender. Se você tem a função ax mais b, desenha uma reta. Se você tem uma função ax² mais bx mais c, você tem uma parábola. A partir desse momento de hoje, se você tem a função a elevado a x, você tem uma função exponencial. Vai percebendo que a gente nunca vai fugir muito dos números altos, né? Fugir de números altos e mexer com 2, meio, 1/3, 2/3, para ser meio palpável na hora de desenhar. Você mexer com 10, 20, fica difícil. Porém, a imagem que você tem que ter, às vezes vocês têm medo, vai desenhar. Certo? Agora, vamos voltar agora no caderno. Como é que isso cai? Terceiro exercício. Agora sim, preste atenção. Não tem nada de difícil para a gente já começar a pensar em abrir equação, que é o que mais me interessa. Não interessa tanto o desenho, não. Gente, olha, no início do ano de 2017, Carlos fez uma análise do crescimento do número de vendas de refrigeradores da sua empresa, mês a mês, referente ao ano de 2016. Com essa análise, ele percebeu um padrão matemático.
conseguiu descrever a relação por, olha lá, V de x, venda em função de x, é 5 mais 2 elevado a x. Identifiquei a exponencial. Notou? Vendas, quero crescer exponencialmente, quero que minha firma cresça exponencialmente. Uma função exponencial. Onde V representa a quantidade de refrigeradores vendidos. Então V é quanto eu vendi. No mês X. X é um mês. Considere X igual a 1, mês de janeiro. X igual a 2, um mês de 12 ao mês de dezembro. A empresa de Carlos vendeu no segundo trimestre de 2016 um total de quantos refrigeradores? Alguém poderia me dar a luz como é que eu resolvo isso? Vamos, Camila, vamos, Sofia. Ninguém? O que é o segundo trimestre, gente? Segundo trimestre. É 6 meses que nós cheguemos. Segundo trimestre. Ah, sim. Primeiro trimestre, o que seria? 3 meses. Janeiro, fevereiro, março. Primeiro trimestre. E o segundo? Abril, Abril, maio, Abril, maio, junho. Se eu quero que ele vendeu no segundo trimestre, não é isso que ele pediu? De 2016? Ele quer a venda de quê? Abril. Se X1 é janeiro, abril é o quê? 4. 5 mais 2 elevado a quarta. Ele vendeu 16 mais 5, 21 refrigeradores em abril. Já em maio, 5 mais 2 a quinta. 32 mais 5, 37. Mas, Figueira, por que você pegou abril sendo que era junho? Abril, maio e junho. Um trimestre. Sim. Eu tenho que pegar os 3. No trimestre não são 3 meses. Bimestre são 2. Sim. Entendi. Trimestre, quadrimestre, semestre são 6 meses. Então, abril, maio e junho. Janeiro, fevereiro e março é o primeiro trimestre. Ele quer o segundo, né? 5 mais 2, a sexta, dá 64 mais 5. 69. Isso. Total, 17 vai 1. 9, 10, 12. 127 refrigeradores foi vendido no segundo trimestre. Então perceba, eles vão pôr uma função exponencial para você trabalhar, visualizar, não é desenhar. O desenho é o que menos importa, é só você não assustar se tiver um desenho de exponencial. Entendido? Sim. Ai, Figueira, não entendi não. Você pode explicar de Eu novo? entendi. O quê? Você pegou dos 3 meses, O que é um trimestre? Bimestre. 2 meses. 2 meses. O que é o primeiro bimestre de um ano? Bimestre, 3 meses. Bimestre. Não, bimestre é 2 meses. Janeiro, fevereiro. Eu quero que ele vendeu no segundo trimestre de 2016. O que é o segundo trimestre? Primeiro trimestre, o que seria? Março. Primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro, 3 meses. março. Primeiros 3 meses do ano.
E o segundo trimestre? Entendi. Abril, Abril, maio, junho. maio, junho. Mês 4, mês 5, mês 6. Quarto trimestre. 7, 8, 9. Certo? Terceiro trimestre, desculpa. Quarto trimestre, 10, 11 e 12. Um ano teria 4 trimestres. São 12 meses. Entendeu, Sofia? Entendi. É que eles começam. Trimestre, a gente não está acostumado. Bimestre ainda tudo bem. Semestre também tudo bem. Mas sempre é aquela coisa. Aqui. Olha aqui o gráfico. Isso é questão também muito boa. A figura a seguir é representação gráfica da função f de x igual a a elevado a x mais b. Então, olha lá, vou pôr aqui f de x é a elevado a x mais b. Certo? Com a e b pertencente aos reais. A maior que 0, a diferente de 1, b diferente de 0. Sendo assim, determine as constantes a e b da função. E depois, qual o valor de f de 4? Esse exercício está com o desenho errado. Certeza. Gente, o desenho desse exercício está errado, tá? Vai chegar o livro, não é o Shigeru que está falando, não, dizendo, não, tem que ser assim, senão não vai dar certo. Esse gráfico tinha que cortar no 2. E o cara não fez cortar no 2. Isso daqui eu estou dizendo porque se eu tenho duas incógnitas A e B, eu preciso ter duas informações, 2 pontos. E o 2 aqui não estava me dando informação nenhuma. Tá? Então é como, ó, quando chegar o livro, você pegar o livro, ou mesmo se você olhar lá, ó, o desenho correto tinha que ser esse. Aqui cortar no 2. Tá? Mas já deu tempo. Aula que vem a gente faz esse exercício e mexe com equação. Tá bem? Gente, próxima aula a gente começa a equação. Preste atenção aí, ó, que na próxima aula realmente eu pedi as matérias de prova. Tá? Sara, um abraço, tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Oi.